E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é simplesmente essencial para quem trabalha com Microsoft Azure, a tal da infraestrutura como código, mais especificamente no modelo declarativo. Vamos desvendar o que isso significa na prática. Ok, vamos começar com um desafio bem real. Imagina só, como é que se gerencia dezenas, talvez centenas de serviços diferentes lá no Azure, de um jeito que seja confiável, sem cometer erros? Porque, vamos combinar, fazer tudo isso na mão, clicando em portal, é pedir para ter problema, principalmente quando o ambiente começa a crescer. Então, para organizar essa complexidade toda, o Azure tem uma espécie de cérebro central. É uma camada de controle que recebe e processa absolutamente tudo. Não importa se a ordem veio de um clique no portal, de um script, tudo passa por ele. E esse cérebro tem nome, claro. É o Azure Resource Manager, ou ARM para os íntimos. A melhor forma de pensar nele é como o único portão de entrada do Azure. Qualquer coisa que você queira criar, atualizar ou apagar tem que passar pela validação e execução do ARM. E o ARM gerencia tudo de forma super organizada, numa hierarquia bem clara. Lá no topo, a gente tem os grupos de gerenciamento para organizar as assinaturas. Dentro das assinaturas, vem os grupos de recursos, que são como pastas lógicas. E, finalmente, dentro dessas pastas, ficam os recursos de verdade, máquinas virtuais, bancos de dados e por aí vai. Beleza. Se o ARM é o cérebro, qual a forma mais inteligente de conversar com ele? Em vez de ficar dando ordens manualmente com cliques, a gente pode passar as instruções para ele através de código. É daí que vem a ideia de infraestrutura como código. E para dar essas instruções, existem basicamente duas abordagens. A primeira é a imperativa, que é focar no como. É como dar um passo a passo. Primeiro cria a rede, segundo cria a conta de armazenamento. Já a segunda, a declarativa, foca no o quê. Você simplesmente descreve o resultado final. Olha, eu quero uma máquina virtual, uma rede, uma conta de armazenamento com essas configurações aqui. E é justamente esse modelo declarativo que o Azure usa. Ou seja, a gente não precisa ensinar o passo a passo, a gente simplesmente entrega a foto do ambiente que a gente quer e o Azure Resource Manager se vira para fazer acontecer. Isso torna tudo muito mais previsível e, claro, repetível. Certo, mas como a gente escreve esses blueprints, esses projetos do nosso ambiente? Existem ferramentas específicas para isso. E olha, para quem está de olho na certificação AZ900, esse é um tópico fundamental. As duas principais linguagens são os ARM Templates e o Bicep. Os ARM Templates são o formato original, escritos em JSON. São super poderosos, mas podem ficar bem complexos e extensos. Aí, para simplificar, a Microsoft criou o Bicep. É uma linguagem bem mais enxuta e fácil de ler. E o mais legal é que, no final, o Bicep é transformado em um ARM Template JSON por baixo dos panos. E aqui a gente vê a diferença na prática. É gritante, né? De um lado, o JSON todo detalhado, cheio de chaves e aspas, feito para máquinas entenderem. Do outro, o Bicep muito mais limpo e direto ao ponto, pensado para uma pessoa ler e escrever sem dor de cabeça. Tá, muito interessante, mas por que isso tudo é tão relevante? Porque um profissional de Azure, e principalmente alguém estudando para a AZ900, precisa de fato dominar esse conceito. A resposta está nos benefícios, que são enormes. A gente está falando de automação total, de consistência, acabando com aquela velha desculpa de mas na minha máquina funciona. Isso também traz governança, previsibilidade para saber o que vai mudar antes de acontecer e, claro, uma escalabilidade absurda. E olha, não é só uma boa prática. Esse conhecimento é o coração do gerenciamento do Azure. Tanto que, na prova de certificação, a Z900, esse domínio de gerenciamento e governança representa de 30% a 35% do exame. É coisa pra caramba! Então, no fim do dia, a grande virada de chave é essa. Sair dos cliques manuais e passar a definir a infraestrutura como código, declarativo. Esse é o padrão de hoje para gerenciar a nuvem de um jeito sério, confiável e eficiente. E aí fica a pergunta para reflexão. A sua infraestrutura hoje é definida por cliques ou por código?